já que a gente tá falando de entretenimento, o que você acha sobre comediantes gospel? Olha lá o que você vai falar É. aí, hein? Senão você pode ser processado, hein? No início da minha vida cristã, eu já tive contato, né, com os comediantes gospels já. Eu mesmo fui com a minha esposa e a gente era amigo na época, né? A gente foi lá na igreja Nazarena aqui de Campinas, o pastor Lucinho, né? Conhecido, né, por bastante jovens. Ele veio, né? E aquela experiência que eu tive, Deus trabalhou muito no meu coração. E igual eu disse, né? Eu não tive contato sempre com o cristianismo bíblico. Eu vim de uma família religiosa. Aí desde que a gente começou a frequentar a igreja junto, como amigo, aí um dia ele fez uma conferência que ela chamava Loucos por Jesus, que era bem Tem até um conhecida. livro, se eu não me engano, não tem? Tem. Eu usei a camisa dele, Nossa, você fez isso mesmo? usei a camisa dele. Eu tenho Nossa, uma foto com ele que tá no Facebook. rasga, rasga. É, minha esposa tá do meu lado também, não tem como ela fugir. Ai, ai, ai. É, foi bem complicado. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida para ver que o evangelho é muito diferente do que eu acreditava. E eu acho que isso é muito pernicioso que tem adentrado dentro da igreja o entretenimento, né? Porque você vê que as antigas pregações, ela não fazia as pessoas rirem, fazia as pessoas chorarem pelos seus pecados, lamentares pelo, sabe, uma mentira que você cometeu. Hoje você vê as pessoas entrando na igreja, elas entram do mesmo jeito e saem do mesmo jeito, porque é só entretenimento, Uhum. é um culto a lá stand-up, entendeu? Você tem um vídeo, né, do, como é que ele chama lá, o... Do Jacinto Manta? Isso, Jacinto Manta eu fiz também bem, não, mais ou menos semelhante a respeito disso, né? De entretenimento gospel a respeito disso. Isso é muito pernicioso. Eu acredito que há muita piada dentro desse meio por desconhecimento de quem Deus é. Porque você vê que assim, pode ter um viés judaico do judeu não pronunciar o nome de Deus. Mas o que, que a gente aprende com eles? A lei foi dada para eles. A gente pode aprender muito com o povo que Deus elegeu, que Deus escolheu. Eles tinham uma reverência muito grande com um Deus que é 3 vezes santo. Uhum. Aí eu fico pensando, sabe, fazer piada com o nome de Deus, fazer piada com o evangelho. Cara, isso demonstra que a pessoa não conhece Deus. Provérbios fala, né? O princípio do conhecimento é o temor do Temor a Senhor. Deus. Se a pessoa eu vejo que ela faz muita piada com coisas cristãs, sacras, tem um sério problema com o estado da alma da pessoa. Ela não conhece Deus. Porque você vê os homens que se aproximaram de Deus, eles se aproximaram com reverência, temendo quem Deus era. Quando Isaías, por exemplo, ele teve um encontro com Deus, ele falou: ai de mim, eu sou um homem pecador. Ele não ficou rindo, dando risada. Ele sentiu aquele senso de miséria dele. E eu acredito que esses movimentos, sabe, de entretenimento, demonstra, tipo, uma raiz de uma igreja inchada, de falsos convertidos, falsos cristãos, pessoas que realmente não conhecem o cristianismo. O cristianismo, ele virou motivo de piada para o mundo. Você olha, por exemplo, eu estava conversando até com a minha esposa ontem, você olha o testemunho dos cristãos no passado, eles eram conhecidos pelo quê? Pelo testemunho de vida deles. Se você procurasse um ateu, ele fosse debater com um cristão, ele ia ter que ficar caçoando, por exemplo, você acredita em Arca de Noé, você acredita que um peixe gigante engoliu E o Jonas, sabe? Jonas. Tipo, é fábulas pra eles, né? Eles falam isso, né? Hoje não. Hoje o cristão, ele apanha de todos os lados. Nós apanhamos, né, por causa desse movimento. Hoje eles fazem chacota das escrituras, né? Porque o incrédulo ele não crê. Mas eu acho que assim, o testemunho de vida nosso, diário, testemunha dos cristãos não poderia ser colocado em descrédito. Era algo que a sociedade deveria. Pô, aquelas pessoas, apesar de nós não cremos na Bíblia, olha a conduta deles. Olha a experiência de vida. É um bom funcionário no trabalho, é um bom esposo, mas você vê que essas pessoas que estão nesse movimento é escândalo atrás de escândalo. Ah, e voltando a esse contexto aí do pastor Lucinho, eu acredito que Deus permitiu isso acontecer na minha vida, de eu, sabe, me adentrar tanto para frustrar o meu coração. Que, por exemplo, quando eu fui nessa conferência dele, Loucos por Jesus, eles falavam, é conferência de avivamento, né? Sempre eles falam isso, né? Que Uhum. algo de sobrenatural ia acontecer. Só que quando eu entrei lá, tudo que eu já tinha escutado dele na internet, ele foi lá e falou a mesma coisa. Ou seja, ele só repetia jargões. Ele pega um texto aleatório
e vai repetindo jargões atrás de jargões e nada de pregar a escritura. Aí, tipo, tudo que ele falou lá pra mim não era novo, não era novidade. Aí depois que encerrou, o que que aconteceu? Várias pessoas, jovens, fizeram fila pra tirar foto com ele. Aí eu lembro do momento que a minha esposa, na época ela era minha amiga, ela queria ir embora, tava louco. Não, vamos embora. Eu fiquei, não, vamos lá, vamos tirar foto com ele. A gente ficou lá. Aí eu fui, tirei uma foto com ele, tipo assim, eu ia contar um testemunho pra ele no momento que eu estava, sabe, aprisionado em pornografia, e querendo ou não, Deus usa esses homens, né, até esses homens, apesar, né, eles acabam falando coisas assim que podem nos ajudar também. Eu ia comentar, sabe, um pequeno testemunho com ele de como eu fui liberto da pornografia naquele contexto na época. Aí ele falou, não, tá bom, jovem, pega aqui a sua Bíblia, o negócio, né, vai embora agora. Aí, tipo, eu fiquei assim, é assim que um pastor de renome recebe uma pessoa? É tipo, é entretenimento, parece um show, Então, entendeu? mas você acha que não tem muito a mão do liberalismo? Liberalismo? Por exemplo, a partir do momento que você crê na ideia que todos nós temos a liberdade de fazer o que bem entender, independentemente de uma religião, de uma crença ou de uma Hum, ideologia, você consegue ter, como eu posso dizer, um mundo mais aberto para você colocar apetrechos na igreja de Cristo. uhum, Por exemplo, a gente assistiu o podcast, a gente estava comentando no carro, uhum, antes de vir para cá, do Yuji, sim. do menino do PlayStation lá junto com a Priscila Alcântara. Ele disse que, por exemplo, que a dança dele ia transformar e muitas pessoas iam se converter ao Sim. evangelho. Existe um erro muito grande aí. O que convence a pessoa do pecado e do juízo de Deus é o Espírito Santo. É Uhum. claro, mas tem que ter a palavra de Deus nisso tudo. Eu não creio que uma dança pode transformar a vida de outra pessoa. Eu creio que pode fazer bem a pessoa, mas transformá-la e ao ponto de com que ela chegue até Cristo, eu acho um pouco mais difícil. Então você não acha que hoje em dia a gente está deixando a palavra de Deus de lado e inventando dogmas e pragmatismo para poder encher a igreja e não de pessoas convertidas? É a famosa encher linguiça, né? Sim. Que só quer volume e não quer qualidade ou excelência. O que você acha sobre isso? Eu acredito que tem sim influência do pragmatismo. Acredito sim, Caio, sem dúvidas, mas o entretenimento, tipo, igual quando eu fui estudar isso, eu fiz um vídeo. Eu vejo que era desde o primeiro século da igreja. Agora eu não me recordo o nome, eu tenho um livro lá que fala da história do cristianismo. Eu vi e fiquei perplexo, que eu pensei que era algo novo. Uhum. Mas desde a época lá de Irineu de Leão, Agostinho de Hipona, um pouquinho antes dele, já existia um pouco disso. Eu acho que a questão de deturpar o evangelho, trazer uma mensagem diferente, Paulo já combateu, né, no livro de Gálatas, né? Ele fala: se alguém vem, prega outro evangelho Uhum. diferente do nosso, que seja anátema. O evangelho, tipo, stand-up, a lá, tipo, Cláudio Duarte, Jacinto Manta, é outro evangelho. Eu não consigo ver, sabe, João Batista, o próprio nosso Senhor Cristo pregando um evangelho docinho, né? Um evangelho que faz as pessoas darem gargalhadas, né? É interessante que você vê até um pouco das narrativas dos evangelhos, você encontra coisas que Jesus fala, você até dá risada do jeito que ele responde, você faz, cara, parece que Jesus tá caçoando deles. Mas nesse sentido, você vê que ele tá falando muito sério. Mas só que eles pegaram o evangelho hoje de uma maneira que, igual eu mencionei anteriormente, né? Spurgeon, Tozer, eles já estavam batendo muito nesse movimento na época deles, avisando, olha, se a igreja ele for para esse lado, o declínio dela vai ser muito grande. É isso que a gente está vendo hoje. São homens do passado que já estavam avisando nós e que isso vai acontecendo. Eu acredito também, Caio, que isso se deve a igreja se inchar muito. Tipo assim, faltar a pregação do evangelho. Eu acredito também que falta pregadores, tipo, igual, se levantarem contra esses movimentos. Tem pouca gente que se levanta. É que se levantar, vai ter muito, por exemplo, vai ter, não vai ter briga, mas vai ser muito, vamos falar uma palavra mais clara, eles serão reprimidos. Ah, Quando você é contra a um movimento que está fazendo sucesso, quando a minoria vai contra essas coisas,
Infelizmente, as pessoas vão parar de seguir você. Sim. Infelizmente. Eu já fiz um monte de vídeo aqui no canal, no Pregando Escrituras, quando eu falo sobre, quando eu denuncio as heresias, falo, ó, gente, toma cuidado, gente. Muitas pessoas estão acreditando em pessoas apóstatas, heresias horríveis que tá afastando pessoas das igrejas. E as pessoas, em vez de julgar, vai orar. Mas espera aí, o cristão foi chamado também para julgar segundo a reta Sim. justiça. E também foi chamado para exortar. Então, Gabriel, então quando nós fazemos isso, nós somos deixados de lado. A pessoa fala, Caio, mas você tá publicando um vídeo que não tá edificando a vida de ninguém. Como assim não tá? Aí eu falo, vocês não querem assistir o nosso conteúdo? Não tem problema. Vai lá, assiste Pastor Lucinho. Sim. Assiste lá David Leonardo, Thiago Brunet. Vai pra lá, pessoal. Vocês querem coisa doce? Quer massagear o ego de vocês? Vá assistir pra lá. Sim. O nosso canal é coisa séria. Inclusive, esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram falando que nunca vi eu sorrindo. Mas eu sou um brincalhão fora das câmeras, entendeu? Então, a gente não pode dizer que tal conteúdo não está edificando a vida de ninguém. Eu acho que a gente deve ter temperança naquilo que nós estamos fazendo. Sim. Então, quando as pessoas começam a inventar esse tipo de método para atrair outras pessoas, vai acontecer apenas uma coisa. Você acabou de falar uma coisa muito interessante. As pessoas estão indo para a igreja, onde tem esses comediantes, para apenas ouvir e dar gargalhadas. Acabou o culto, todo mundo vai pra casa, Stand-up, né? a vida não mudou. É um stand-up. Se você quer fazer stand-up, aluga um salão. Mas não faça isso dentro das igrejas. Não vejo nenhum problema um cara pregar na igreja lá e de repente fazer uma brincadeira, Sim. que eu acho natural, né? Mas você usar o evangelho como uma ferramenta de stand-up, é aí que há o grande erro. Sim, sim. Tem uma frase muito famosa do Spurgeon que diz assim que nos últimos tempos se eu não me engano, haverá pastores que iriam entreter Sim, sim. os bodes, né? Sim. Então, já está acontecendo isso.